Olá, amantes do terror e do mistério, bem-vindos ao Terror e Chuva, o seu portal para o sobrenatural, onde histórias aterrorizantes ganham vida e os dias chuvosos se tornam ainda mais fascinantes. Aqui exploramos o desconhecido e mergulhamos nos recantos mais sombrios do além. Se você é fã de um bom frio na espinha e adora narrativas arrepiantes, este é o lugar perfeito para você. Não se esqueça de deixar um like para ajudar os nossos vídeos a alcançar outros entusiastas do terror e fortalecer assim o nosso canal. Compartilhe com seus amigos e, se ainda não for inscrito, inscreva-se para fazer parte da nossa família. Agora tem uma novidade, pois você pode usar o botão do hype para dar um impulso extra no alcance do vídeo, pois a sua interação é fundamental para o canal. E agradeço imensamente pelo seu apoio. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, o meu nome é Marcos. Eu gostaria de contar um relato que aconteceu na minha vida. Atualmente eu tenho 40 anos de idade, eu sou estudioso do mundo espiritual. Eu não sou nenhum tipo de líder religioso, apenas estudei algo que sempre foi do meu interesse, mas que mudou toda a minha vida. Quando eu era criança, eu morava em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Eu não vou citar os nomes reais dos locais e nem das pessoas envolvidas nos acontecimentos. Eu fui criado pelo meu pai, pois a minha mãe morreu quando me deu à luz. Infelizmente, eu não tive a sorte de conhecê-la. Todos, principalmente o meu pai, sempre me disseram que ela era uma pessoa maravilhosa. Papai sofreu muito ao perdê-la, mas sempre me disse que eu fui o que o manteve forte para continuar batalhando pela vida. O meu pai trabalhava como mecânico e eu passava bastante tempo sozinho em casa. Eu não tinha irmãos e o meu pai não quis se casar novamente. A minha rotina consistia em ir para a escola e voltar para casa. Eu brincava no meu quarto ou no quintal. Eu tinha uma vizinha que eu chamava de Tia Ana. Quando meu pai não estava em casa, ele ficava de olho em mim e me ajudava sempre que eu precisava. Ela não tinha filhos por problemas de saúde, mas era extremamente carinhosa. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a procurar algum trabalho para ocupar o meu tempo e ganhar um dinheirinho. Foi quando eu vi um anúncio de um senhor que precisava de uma espécie de office boy para ajudar com as tarefas simples, como buscar jornais, ir ao correio e até mesmo entregar documentos. Nada muito complexo. Peguei um endereço e fui até a casa desse senhor que eu irei chamar de Senhor João. Ele era um homem de muitas posses e negócios, mas as pessoas da cidade não gostavam muito dele. Diziam que era uma pessoa do mal, embora não explicasse exatamente o que isso significava. Ao chegar na casa dele, eu fui recebido por uma jovem e simpática empregada chamada Luísa. Ela pediu que eu entrasse e aguardasse na sala, dizendo que o senhor João logo me atenderia. Era um senhor que aparentava ter uns 70 anos de idade. Era alto, porém não era magro e nem gordo. Ele tinha cabelos brancos e olhos muito negros. Ele não se deu ao trabalho de se desculpar por me fazer esperar tanto. Eu acho que na cabeça dele, eu era apenas um moleque que não tinha muito o que fazer e que eu poderia esperar o quanto ele quisesse. Naquele momento eu tive vontade de ir para minha casa e não voltar mais, mas pensei que eu deveria agir como um homem e não como uma criança. Eu decidi ficar
e ouvi o que ele tinha a dizer sobre o trabalho. Ele me fez algumas perguntas sobre onde eu morava, se eu estava estudando e se teria disponibilidade para trabalhar após sair da escola. Eu respondi todas as perguntas afirmativamente e assim fechamos o início de algo que hoje sei que teria sido melhor nunca ter começado. Comecei a trabalhar no dia seguinte. No início, o trabalho era mais na rua. Eu estava gostando, porém, com o tempo, acredito que o Sr. João passou a gostar mais do meu trabalho e comecei a trabalhar mais dentro do escritório, organizando papéis, redigindo documentos e fazendo algumas leituras. Também comecei a aprender sobre negócios e dinheiro, mas sentia que havia algo estranho ali. Haviam alguns lugares na casa que nenhum funcionário podia entrar e livros que não podiam ser mexidos. Os empregados da casa eram extremamente discretos e pareciam ter medo de algo. Descobri depois que nenhum funcionário dormia na casa. Assim que começava a escurecer, todos iam embora às pressas. Eu até questionei alguns empregados, mas todos se esquivavam de responder. Então percebi que não era melhor perguntar mais. Conforme os anos foram se passando, eu comecei a entender mais sobre os negócios do seu João e desconfiava que nem tudo que ele fazia era, digamos, normal. As pessoas que se opunham ao que ele queria acabavam tendo acidentes estranhos ou simplesmente desapareciam. Eu já planejava sair daquele trabalho, mas o que me manteve por lá foi o valor que ele pagava. Era muito alto para os padrões da cidade. Quando eu completei 18 anos de idade, decidi que era hora de me demitir e planejava mudar para uma cidade maior, arrumar um emprego e começar minha faculdade. O que eu não sabia era que o seu João não aceitaria totalmente o meu pedido de demissão, pois quando eu fui falar com ele e avisar que trabalharia apenas mais um mês, ele me disse que ainda não era o momento certo para eu sair e que ele decidiria quando seria. Ao ouvir aquilo, eu fiquei muito irritado, pois ele achava que podia decidir sobre a vida de todo mundo, inclusive a minha. Foi quando eu, bem chateado, disse a ele que eu não estava pedindo permissão, eu estava apenas o informando da minha decisão. Naquele momento, ele me olhou profundamente e apenas disse que a escolha havia sido minha. Naquele exato momento, eu não entendi o significado de suas palavras, mas logo entenderia. A primeira coisa que aconteceu foi com meu pai. Ele sofreu um acidente na oficina. Um carro estava suspenso e cedeu e acabou quebrando a perna em vários lugares, precisando de várias cirurgias. Aquilo fez com que eu adiasse os meus planos de ir embora. Eu não podia deixar o meu pai sozinho, pois ele precisava de ajuda constante. Depois disso, foi a minha vizinha que adoeceu e ficou acamada. Eu até achei que era uma maré de má sorte e que tudo se resolveria com o tempo. Mas eu estava completamente enganado. Começamos a ouvir barulhos estranhos pela casa, como passos fortes no andar de cima, batidas nas paredes e vultos pelos cantos da casa. O meu pai, já assustado, ficava ainda mais impotente na sua condição. As economias que tínhamos começaram a se esvaziar com os gastos com a casa e com os remédios. Embora o meu pai recebesse um benefício, o valor não era suficiente para cobrir tudo. Até que um certo dia, eu estava em casa com meu pai, quando eu recebi uma visita inesperada. Era a Luísa, aquela jovem empregada que eu conheci na casa do Sr. João. A primeira vez que eu fui lá e durante o tempo em que eu trabalhei, ela sempre foi muito simpática comigo. Ela entrou e disse que não podia demorar muito, mas que mesmo sabendo do perigo que corria, se por acaso o Sr. João descobrisse que ela havia ido até lá em casa, ela mesmo assim decidiu se arriscar, pois não achava correto o que estava acontecendo comigo. Na hora eu não entendi muito bem
Eu nem sabia se ela estava ciente da situação pela qual eu estava passando. No entanto, ela me disse sem rodeios que tudo o que vinha acontecendo comigo era por conta de eu ter desagradado o Senhor João. Segundo ela, ele mexia com coisas ruins e nunca tolerava que ninguém o desobedecesse. E mais ainda, ele era um bruxo. No início, eu até fiquei em dúvidas se eu acreditava ou não, mas eu comecei a refletir sobre todo o tempo em que passei trabalhando lá, as sensações de algo ruim, a seriedade dentro do ambiente, as descrições dos funcionários, as proibições de acesso e o fato de que ninguém podia permanecer naquela casa durante a noite. Realmente tudo isso fazia muito sentido. A Luísa contou que demorou um pouco para perceber o que estava acontecendo e que quando se deu conta da real situação, assim como os demais funcionários, resolveu fazer de conta que não sabia de nada e nunca contrariar uma ordem do patrão, pois viu o que acontecia com aqueles que o faziam. Eu realmente não sabia o que dizer ou fazer. A Luísa se despediu e partiu, escondendo-se o melhor que podia. O meu pai havia ouvido tudo que a Luísa dissera e falou que deveríamos pedir ajuda à minha avó materna, pois ela entendia desses assuntos e provavelmente saberia nos orientar. E assim eu fiz. E poucos dias depois, a minha avó chegou. Ela costumava nos visitar sempre que podia, mas meu avô tinha alguns problemas de saúde que demandavam sua atenção constante. Contei tudo para a vovó. Ela disse que pressentiu algo de ruim no ambiente, como se uma presença maligna nos sondasse. Ela nos orientou sobre algumas coisas que poderíamos fazer para a nossa defesa. No entanto, enquanto ela buscava uma solução para o nosso caso, deveríamos agir como se não soubéssemos de nada, pois se aquele que nos havia feito mal percebesse que estávamos tentando reverter a situação, ele poderia facilmente agir de forma muito mais cruel. A vovó voltou poucos dias depois, após conversar com um amigo seu, que era adepto de magia. Ela explicou que ele não praticava o mal e que sabia como reverter o que havia sido enviado para as nossas vidas. Ele nos deu alguns amuletos para que depois de desfeita a bruxaria, ela não pudesse nos atingir novamente. Fizemos tudo o que ele nos orientou e não tiramos mais os amuletos que nos foram dados. Com o passar de uns 7 dias, as coisas começaram a melhorar. O meu pai começou a se sentir melhor, com menos dores no corpo. A nossa vizinha melhorou da doença que a afligia e depois de 2 meses, finalmente eu consegui arrumar uma casa em uma outra cidade, porém não muito longe da nossa casa, e consegui algumas entrevistas de emprego. Os barulhos na casa desapareceram, assim como os vultos, e voltamos a ter paz. Eu fiquei sabendo pouco tempo depois que o Senhor João estava muito doente, mas ninguém ficava com ele o tempo todo. Ninguém sabia como nem por que ele havia adoecido tão repentinamente. Entretanto, nós sabíamos que todo o mal que ele nos enviou acabou voltando para ele. Não pense que ele morreu logo não. Ele passou vários anos ainda pagando o preço das maldades que ele havia feito. Ele ficou preso em uma cama e dizem que ele gritava e xingava algo que ninguém via, mostrando pavor em seus olhos. Até que em uma noite, ele morreu sozinho em sua cama. Ao ser encontrado pela manhã, estava com os olhos completamente esbugalhados e a boca escancarada. Era como se alguém que sofreu de um grande terror. Penso até hoje que tudo que ele sofreu havia sido enviado para que eu sofresse e acabasse tendo o mesmo fim. Agradeço muito a Luísa que se arriscou para me ajudar. Sem ela, provavelmente eu não teria descoberto a tempo o que estava acontecendo comigo. Por conta disso tudo, eu fui estudar sobre religiões, sobre o mundo espiritual, sobre magia negra, bruxaria e todas as crenças. Eu queria entender como é
E por que o mal pode agir em nossas vidas se o mais importante que eu aprendi e que deixo como alerta é que todo mal que se faz acaba voltando em dobro para você. Boa noite. Boa noite. Eu venho aqui contar um relato que o meu finado avô José me contou. Muito emocionado, ele jurava pela vida dos seus filhos que era um acontecimento verídico e, levado em consideração a sua expressão, dava para realmente perceber que em tudo o que ele falava havia um fundo de verdade. Ele, no entanto, evitava falar sobre o ocorrido sempre que era questionado e chorava ao lembrar do final trágico do seu amigo chamado Gilmar, que teria sido morto por algo sem explicação, que no caso, o sobrenatural. Em memória do meu avô, eu decidi compartilhar esse relato de São José, Gilmar e a Fera da Noite. Tudo aconteceu no ano de 1969, na cidade de Teresina, no Nordeste brasileiro. O meu avô contava que o pequeno povoado onde ele vivia na época era bem pequeno e quase todos se conheciam. A vida era simples, batida e rotineira. Muitos homens e mulheres viviam de suas produções na terra e criações, enquanto outros trabalhavam duro em fazendas e lavouras dos mais agraciados da época, que contratavam a mão de obra extra em épocas de colheitas e plantios. A vida não era fácil, e as biroscas e bares aos finais de semana eram a atração daquele pequeno sertão. Gente valente, sofredora, como a maioria dos homens daquele lugar. O meu avô também gostava de tomar as suas cachaças e bater um bom papo com seu quase inseparável amigo de ida, o seu Gilmar. Ele foi o único que nunca o abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, como quando seu pai, no caso meu bisavô, que havia morrido numa época de colheita em uma daquelas fazendas. O seu pai morreu devido a uma picada de jararaca, um animal muito comum na região, e sem receber socorro a tempo, viu a vida do seu pai esvaziar-se. O seu pai era um homem guerreiro e trabalhador. Ao ver aquilo, o meu avô caçou a serpente, a localizou e matou o animal logo em seguida, que havia ceifado a vida do seu pai. Tudo com a ajuda do seu fiel amigo Gilmar, que nunca o abandonou. Com uma irmã mais nova e a sua mãe sem trabalho, o meu avô logo assumiu a responsabilidade de sustentar toda a família. Mesmo ainda jovem, ele só queria trabalhar e viver a vida, curtir o que a vida tinha de melhor. No caso dele, era apenas tomar algumas e aproveitar ao máximo a companhia do seu grande amigo. Naquela birosca onde a maioria frequentava, todos se conheciam, pois a maioria trabalhava nas mesmas fazendas, prestando serviços. Cada um levava sua peixeira e alguns, como o meu avô, uma espécie de canivete ou punhal. Nas sextas-feiras, todos se encontravam por ali, pois era o dia de pagamento, o dia em que todos pagavam o caderno de fiados da semana e assim aproveitavam para se embebedar e conversar sobre os acontecimentos da semana, ou então até mesmo no trabalho ou no cotidiano. A estrada de terra, que passava a cerca de 5 metros da birosca, era muito bem iluminada por uma poderosa e imponente lua cheia, que horas antes substituíra um sol de rachar. "Olha, Zé, o tamanho daquela lua, homem. Sabe o que significa, né?" disse Gilmar. "Sei não, Gil. O que tem a lua? É só uma lua cheia, né?"
respondeu o meu avô. Você não está sabendo, Zé, do tal bicho que está pegando as criações do patrão? O vigia da noite disse que tem um bichão grande que corre para todos os lados nas noites de lua cheia. Dizem que a cozinheira viu o bicho na janela da cozinha e já pediu as contas. Não quer mais saber de trabalhar lá. Ora, Gil, deu para acreditar em bicho-papão agora, rapaz? Para com isso, compadre. Vamos beber que é melhor, disse o meu avô. Mas é verdade, aquela morena da cozinha vai embora hoje. Logo agora que eu tinha decidido chegar junto dela, ela andava me dando um mole. Você não via isso não? Completou ele. Um homem que estava próximo ouviu a conversa e também entrou no papo. Disse ter visto o tal bicho na estrada 2 semanas atrás e que parecia um cachorro com uma cabeçona e orelhas bem grandes que faziam barulhos no ar quando o bicho corria desengonçado, mas era tudo muito rápido. Disse também que não deu para ver muito bem por causa da escuridão, mas que pelo barulho e tamanho do vulto parecia um bezerro com patas ao invés de cascos. O meu avô e o Gilmar se olharam e em seguida começaram a rir daquele homem. Você é um comediante, bezerro de patas? E zombaram da cara do pobre infeliz. Alguns homens davam risadas, mas outros, vendo a expressão séria do tal homem, logo mudaram de postura. Então um deles perguntou: e aí? O que mais o bicho fazia? Fala aí. Ah, aquela coisa dava uivos pavorosos e tinha um cheiro de cachorro molhado misturado com podridão. Era como se ele tivesse comido muita carniça. Depois de algumas doses, o meu avô e o seu amigo seguiram para as suas casas. Eram por volta das 2 horas da madrugada. Estavam um pouco alterados, porém não embriagados. Andavam pela estrada de chão batido e barro vermelho, conversando em voz alta. Então, de repente, começaram a ouvir barulhos de algo ou alguém correndo em suas direções e gritando, perguntando quem se aproximava. Os 2 amigos já desembainharam os seus facões quando o vulto se aproximou e gritou de volta. Calma, homem, sou eu, Calixto, respondeu o homem que corria. Calixto era o mesmo homem que na birosca levantou a polêmica sobre o bicho que assombrava a região. O meu avô e o Gilmar começaram a rir, mas Calixto pediu para falar embaixo. Hoje não me venha com essa história de bicho-papão, senão eu te furo aqui mesmo, disse o meu avô. Os 3 caminharam alguns metros até chegar à primeira encruzilhada. Foi aí que começaram a ouvir gruídos como de um porco e o barulho de mato sendo cortado. Era algo grande que se movia ao lado da estrada. É ele! Eu conheço esse barulho! Meu Deus, vamos correr! Disse Calixto bem assustado. Ora, para com essa besteira de história de bicho, que eu te furo o bucho aqui mesmo, rapaz! Exclamou meu avô bem sério. Quase que simultaneamente, uma brisa trouxe aquele horroroso odor que antes só havia sido descrito na birosca. Era um mau cheiro terrível de carne podre, e isso acabava causando náuseas, quase levando ao vômito. Algo se movia pela estrada em meio ao matagal agitado. Quando aquela figura sombria começou a aparecer, ouviu-se também um urro horripilante. Não restavam mais dúvidas sobre o que fariam. O meu avô disse que naquela noite ele e os seus amigos correram tão rápido que o famoso atleta, o homem mais rápido do mundo, no caso Usain Bolt, pareceria uma tartaruga perto deles. O vô José descreveu os olhos daquela criatura como olhos de maldade, grandes, amarelos, vivos, refletindo a luz da lua. Era um olhar de ódio. Quando chegaram próximos à iluminação das casas, já a muitos metros de distância, perceberam que a criatura não os havia seguido por muito tempo. Ofegantes, comentavam sobre o ocorrido.
Você viu o que era aquilo? Perguntou Gilmar. Eu olhei para trás enquanto corríamos e vi quando aquilo se ergueu, respondeu. Ah, Gil, até você com essa história de monstro, disse meu avô José. Cara, você é meu amigo, assim não dá, né? Não dá para acreditar nisso. Cada um foi para a sua respectiva casa e a noite de horror havia passado. Mas aquilo era apenas o começo de uma história trágica. No dia seguinte, os dois amigos se encontraram para ir ao trabalho e ainda comentavam sobre a noite anterior. Durante o almoço, continuaram a conversa. Ei, Gil, você realmente acredita que aquilo era uma besta do inferno? Perguntou meu avô. Olha, irmão, se era do inferno não sei, mas deste mundo com certeza não era, respondeu Gilmar. Você já viu o bicho ficar de pé igual gente? Fala pra mim. O que mais poderia ser? Mais tarde, no final do dia, o meu avô pegou o velho revólver de 5 tiros e disse a Gilmar que o levaria ao trabalho, caso precisassem de se defender de um novo ataque daquela criatura. Após um dia cansativo de trabalho, estavam prontos para o que chamavam de virose, uma festa em comemoração ao aniversário de um dos colegas com tudo pago. O meu avô José e o Gilmar jamais perderiam uma bebedeira dessas, ainda mais sendo de graça. Na festa, os 3 amigos, o meu avô, Gilmar e o Calixto, que também havia vivenciado o estranho evento, começaram a contar as suas versões da história, adicionando detalhes e também exageros. A criatura tinha olhos de fogo e mais de 2 metros de altura, diziam eles. A cada detalhe, os demais homens riam e bebiam, se divertindo pelas palhaçadas dos 3. Mas em meio à diversão, um forasteiro observava tudo em silêncio e ele parecia não gostar dos relatos. Sabe qual é a melhor parte dessa bela história? Disse o forasteiro quebrando o silêncio. É a parte em que vocês viraram as costas e correram feito gazelinhas assustadas. Naquele momento, as risadas se cessaram. Os 3 amigos arregalaram os olhos surpresos. Como ele sabia? Cuidado, cabras. Da próxima vez, o bicho pode não estar de bom humor. O forasteiro bebeu um último gole de cachaça e foi embora logo em seguida, deixando os 3 inquietos. Era um homem alto, branco, barbudo e magro. Ninguém o conhecia. O dono da birosca até aconselhou: olha, às vezes é melhor manter um pouco de respeito com certas histórias, até mesmo para evitar as consequências. Em seguida, os 3 saíram dali, trocando palavras e passos, intrigados com o que o forasteiro havia dito. Como ele sabia da correria deles? Estaria ele escondido no mato assistindo tudo? Ou será que ele mesmo era o tal bicho? Deixa de besteira, disse o meu avô. O cara só falou para tirar sarro da nossa cara, vocês não perceberam isso? Mesmo sendo o mais destemido, o meu avô tinha um pressentimento de que aquilo não era mera coincidência. Ele nunca acreditou em coisas sobrenaturais, mas aquela história mexia com a sua cabeça. No fim de semana, os 3 resolveram investigar o forasteiro, mas após rodearem todo o povoado, não encontraram nenhum sinal dele e, no retorno, o Gilmar disse: quinta-feira à noite é dia de lua cheia. Algo me diz que teremos respostas e não serão boas. Ora, Gilmar, você está viajando, nada vai acontecer. Se o bicho aparecer, são 3 facões e 5 tiros nele, respondeu meu avô. Tá com medo ainda? Apesar de tentar tranquilizar o amigo, o meu avô também sentia um pressentimento ruim. Na quinta-feira, saíram cedo para o trabalho, visivelmente tensos. À noite, resolveram não ir para a birosca e caminhar juntos para casa. Ao se aproximarem da encruzilhada onde haviam visto o bicho pela primeira vez, a tensão aumentou, pois uma leve brisa balançava as folhas,
e o silêncio era assustador. Foi então que de repente os matos começaram a se mover como se algo grande corresse indo em direção a eles. Ouviram novamente o pavoroso urro. O monstro estava de volta, como da primeira vez. Eles começaram a correr. O meu avô ficou um pouco para trás, puxou a sua arma e viu a criatura saindo para a estrada apenas a 10 metros de distância. Ele não perdeu tempo e disparou por 3 vezes, mas não conseguiu acertar o bicho que corria em zigue-zague. O monstro passou pelo meu avô, quase o alcançando, mas foi na direção do Calixto, que corria na frente. Com uma pancada, jogou o pobre Calixto longe, mas ele se levantou e continuou a correr. A criatura então focou em Gilmar. Infelizmente, a velocidade do bicho era muito superior e ele alcançou Gilmar, o derrubando no chão. O meu avô, vendo todo aquele cenário, correu para ajudar o amigo, mas ao se aproximar, viu a criatura cravando as presas em Gilmar. Ele atirou 2 vezes mais, acertando o bicho nas costas, que soltou um grito pavoroso e fugiu. Gilmar, porém, infelizmente estava morto. Dias depois, encontraram o corpo de um homem boiando em um açude em avançado estado de decomposição. As suas descrições batiam perfeitamente com as do forasteiro. Com isso, morreu também a história do homem que virava bicho, mas para o meu avô, a pior perda foi a do seu melhor amigo Gilmar. Pessoal, esse foi o relato do meu avô. Eu desejo a todos uma boa noite e obrigado por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus.